Thérèse Neumann, durante 40 anos, só comeu uma hóstia com um simples gole de água. Essa mulher não precisava nem comer nem beber para viver. E Thérèse vai estar sob a supervisão de 2 médicos e 4 enfermeiras 24 horas por dia. O que aconteceu? Como metade dos alemães em 1960 pôde acreditar que essa mulher não comeu nem bebeu por mais de 30 anos, você pode estar cético. De charlatães que afirmam ter poderes sobrenaturais, mas aqui não estamos falando de uma mulher que enganou algumas dezenas de pessoas por uma semana ou 2. Não, estamos falando de uma mulher que milhares de curiosos vinham ver todos os dias durante décadas, e que, no entanto, realizou o que parece imediatamente a maior farsa do século XX. Mas isso não é tudo. Ela também afirmava que dormia apenas 2 horas por noite, que sangue saía espontaneamente de seus olhos todas as sextas-feiras, que havia se curado milagrosamente em 7 ocasiões. Todos que se interessaram pelo paranormal, de perto ou de longe, conhecem bem seu nome, Thérèse Neumann. Mas será que tudo isso é verdade? Ou é apenas a fraude mais bem elaborada da história? Tudo for falso como ela fez milhões acreditarem nela. Deixe-me contar como Thérèse Neumann se tornou uma das alemãs mais famosas do século XX, ao não comer nem beber por mais de 35 anos? Finalmente, é isso que vamos ver. Estamos em 10 de março de 1918 em Königstroth, uma pequena aldeia na Baviera, na Alemanha, quando a vida de Thérèse vai mudar. É lá que, 20 anos antes, no dia 8 de abril de 1898, nasceu Thérèse, a mais velha de 9 filhos, numa família católica bastante pobres. Thérèse tem uma infância normal, ela ama a natureza, as flores. Aos 14 anos, ela é colocada na casa de seu tio Martin Neumann para ajudá-lo nos trabalhos de campo e servir café para os clientes do seu bar. Ela é uma guerreira, robusta, que carrega os pesados sacos de batatas e grãos pesando de 50 a 75 quilos. Mas é no dia 10 de março de 1918, quando Thérèse tem 20 anos, que o pior acontece. Enquanto ela vai à missa, nota chamas no telhado da casa do tio Martin. Dá o alarme e os moradores formam uma corrente para levar baldes de água do poço às chamas. Naquela época, a comuna não tinha bombeiros ou equipamentos de combate a incêndios. Thérèse está em pé em uma escada e ela passa os baldes para aquele acima dela, no celeiro, mas os recipientes pesam 10 a 25 quilos e dura horas. Thérèse se abaixa a pegar os baldes, levanta-os acima da cabeça, logo está encharcada e congelada pelo ar gelado da manhã de inverno. De repente, inclinada, o balde escorrega ao sentir uma dor aguda nas costas. Ela desce desajeitadamente da escada, curvada, mas precisa voltar para casa com dor, presa, inclinada para frente. Ela teve uma torção nas costas, mais grave. Ela deslocou a coluna vertebral, com a 2ª e a 3ª vértebras lombares fora do lugar. Depois de alguns dias, ela não melhora, mas tenta ser útil e voltar ao trabalho. Seus familiares acham que ela pegou um resfriado forte e que isso vai passar, e ela também pensa isso. Mas, no início de abril, um segundo acidente acontece com Thérèse. Enquanto ela sobe da adega com um esforço incrível, um pequeno saco de batatas, ela cai para trás, a cabeça contra um degrau da escada e desmaia. Quando a levantam, ela tem um grande ferimento na base do crânio. E nos dias que se seguem, ela começa a perder progressivamente a visão, tendo que parar toda a atividade e voltar para a casa dos pais. Seu estado piora e no dia 23 de abril, eles precisam levá-la ao hospital de Waldsassen. O médico, o Dr. Goebbels, claro que não ele, diagnostica uma crise aguda de reumatismo com descida do estômago. Ele tenta tratá-la, mas sem nenhum resultado. E após 7 semanas, ela volta à casa dos pais. Em 1º de agosto de 1918, acontece o 3º acidente. Enquanto ela está tentando colocar seu avental, ela sofre uma luxação vertebral diagnosticada por Dr. Burkhardt. O ano de 1918 foi um belo ano que marcou o fim da guerra, mas para Thérèse não. Ela está passando os piores meses desde que nasceu, pois no dia 19 de outubro, pouco mais de 6 meses após o primeiro acidente, enquanto sua visão havia diminuído, ela foi ajudar seus ex-patrões na véspera de uma festa local. Ela sobe ao sótão para pegar uma cesta, sobe em uma viga, perde o equilíbrio e cai pela 3ª vez, cabeça primeiro, no chão duro. Nova ferida na cabeça e desmaio. Finalmente, a queda em 17 de março de 1919, na soleira de pedra da cozinha. A partir desse momento, ela fica completamente cega. Ela começa a desenvolver sintomas de paralisia, tendo convulsões. Ela acaba se encontrando completamente paralisada e é lá,
no coração dos anos 20, que Thérèse vai passar de uma simples camponesa normal, muito doente, para uma mulher misteriosa, com estranhos fenômenos paranormais. De fato, ao longo da década, ela vai se curar sucessivamente 7 vezes de forma muito segura. Ele vai supostamente parar de se alimentar completamente, não comendo nem bebendo, a partir do dia 6 de agosto de 1926. É claro, vocês já devem imaginar, os rumores sobre essa incrível ausência total de comida se espalham de pessoa para pessoa e rapidamente por toda a região. Tudo isso acaba chegando aos ouvidos do bispo de Ratisbona, Monsenhor Anton von Henle. Infelizmente, na história, houve muitos charlatães que fingiram ter dons sobrenaturais para enganar as multidões. Felizmente, a Igreja Católica sempre foi cautelosa sobre esse tipo de fenômeno, utilizando a Inquisição para desmascará-los. Assim, o bispo é muito cético e envia observadores a Königshout para ser informado diretamente sobre o que está acontecendo na fazenda dos Neumann. Todos os testemunhos que chegam até ele são unânimes. Ninguém nunca vê Thérèse comer, beber ou comprar comida. Bom, ok, mas isso não é suficiente. O bispo gostaria de ter uma certeza. Seria necessário vigiá-la constantemente e ver se realmente ela não come nem bebe nada. Assim, se ela for uma trapaceira, deveria ser facilmente exposta. O bispo confia então a responsabilidade de conduzir essa investigação rigorosa ao Dr. Seidler. A escolha não é por acaso. Seidler é um médico renomado, cirurgião-chefe do Hospital de Valsasson. Em 27 de fevereiro de 1920, ele encontrou Thérèse e diagnosticou histeria. Seu documento foi assinado por 3 colegas: Frank, Goebbels, Hitzelberger, Tasson. Esse diagnóstico dizia que os acidentes de Thérèse aconteceram, mas a maioria das dores e problemas, especialmente a cegueira, vinham da psique. Histéricas inventam problemas para chamar atenção. O Dr. Seidel decidiu que, de 13 a 28 de julho de 1927, Thérèse será vigiada R$24 por 15 dias por 4 enfermeiras de confiança, e que nunca devem deixar Thérèse sozinha, nem mesmo por um segundo. Antes de discutir os eventos desses 15 dias, devemos voltar anos, pois há uma peça chave para entender 1927. As famosas curas inexplicáveis de Thérèse. Teresa Neumann se curou 7 vezes de forma inexplicável. Já havia suspeitas sobre a autenticidade de suas curas, e isso poderia nos dar pistas para tirar as conclusões corretas. Realizada em julho de 1927. Lembre-se do Dr. Seidler, que tem um papel chave em toda a nossa história. E para entender as estranhas curas que aconteceram nos anos 20, preciso falar de outra Thérèse. Uma Thérèse que viveu na França, em Lisieux, e que morreu aos 24 anos de tuberculose em 1897. Antes de nascer Thérèse Neumann, ela era uma religiosa precoce. Entrou no convento com apenas 15 anos. Ela havia escrito sua vida alguns meses antes de morrer para sua chefe. Em poucos anos, seus escritos espalharam rastilho de pólvora pelo mundo. Alguns até estimam que sua autobiografia, História de uma Alma, teria vendido mais de 500 milhões de cópias, fazendo dele o 4º livro mais vendido, atrás da Bíblia do Alcorão e do Pequeno Livro Vermelho. Enfim, vocês entenderam o princípio. Nos anos 1920, ela já era extremamente conhecida em toda a Europa. Assim, no dia 29 de abril de 1923, Thérèse Neumann estava no seu último dia de uma novena, oração de 9 dias, para rezar pela beatificação de Thérèse de Lisieux. A beatificação é quando a Igreja Católica declara que um crente falecido teve uma vida muito próxima de Deus. Já se passavam 4 anos e 4 meses desde que Thérèse Neumann estava completamente cega. Quando sua irmã Crescens entra no quarto, Thérèse Neumann pergunta quem ela é, não a reconhece muito. Ela cresceu em 4 anos, é preciso esperar que ela fale para que a reconheça imediatamente pelo som de sua voz. Todo o entorno então entende a boa notícia. Thérèse recuperou a visão. No dia seguinte, o médico responsável por Thérèse, o Dr. Seidel, atesta sua cura, e Thérèse de Lisieux foi beatificada no mesmo dia, como uma espécie de pequeno sinal. Muito intrigante, não é? Parece até exagerado. E alguns descobriram os fatos, negaram que Thérèse recuperou a visão, pensando que havia outra explicação. Aqueles que não acreditam na cura dizem que Thérèse não via por histeria, segundo o diagnóstico do Dr. Seidler em 27 de fevereiro de 1920. Resumindo, estava na cabeça dela. Mas também é o que pensou o Dr. Seidel quando soube depois que Thérèse havia recuperado a visão. Na verdade não, porque ele se tornou médico, cuidava de Thérèse e conhecê-la melhor com o tempo.
Percebendo que havia se enganado em seu diagnóstico inicial de histeria, ele distribuiu urgentemente para que Thérèse conseguisse uma pensão por invalidez, pois sua paralisia justificava isso, e ele sabia o quanto ela poderia pesar para a pobre família de camponeses. Mas, ao entender que alguns usariam seu diagnóstico inicial de histeria contra Thérèse Neumann, o Dr. Seidler lamentou, chamando de um erro, uma grande falha. Houve outras 6 curas que ajudam a esclarecer, notavelmente, a cura documentada de uma apendicite em 1925. Estamos em 7 de novembro de 1925. Thérèse sofre dores intensas no abdômen. Em 13 de novembro, o Dr. Seidel diagnostica apendicite purulenta em estágio final, com risco de perfuração, e ordena transporte imediato para a clínica de Valby. Isso só a 6 km? Lá há ligação a Thérèse de Lisieux, pois uma relíquia da pequena Neumann é colocada sobre o abdômen de Thérèse Neumann. Subitamente, as dores somem e no outro dia, o Dr. Seidel examina pus com sangue e uma pequena membrana que saiu à noite pelas vias naturais na bacia. Até mesmo o professor Ewald, que vou mencionar novamente, pois era um ateu ferrenho contra Thérèse, teve que admitir o caráter inexplicável de algumas curas, além da cegueira e da apendicite. Thérèse vai se curar de 5 outras coisas de maneira totalmente inexplicável nesses anos, sempre de forma instantânea e definitiva. Em 1925, por estar deitada, uma gangrena se desenvolve no pé esquerdo de Thérèse. Teresa pede à irmã Cléchance que coloque em seu curativo pétalas de rosas que tocaram o túmulo de Teresa de Lisieux e que um padre lhe ofereceu. Minutos depois, a gangrena desaparece completamente, deixando a pele fresca, como se nada houvesse. O Dr. Seidel, ao constatar isso no dia 3 de maio de 1925, não acredita em seus olhos. Seu colega, o Dr. Gerlich, também considera essa cura como inexplicável. 15 dias depois, Thérèse de Lisieux é canonizada na Basílica de São Pedro, em Roma. A Igreja Católica a declara santa, e aliás, esse dia será a maior cura de Thérèse Neumann. Ela declara então ter tido uma estranha aparição de uma mulher cheia de luz em seu quarto. De repente, Thérèse, que estava presa à cama por uma paralisia há 6 anos e meio, se endireita e consegue se sentar. Ela, que estava deitada desde outubro de 1918, então se levanta e começa a andar sem mais nenhuma dor na coluna vertebral, aparentemente. Mais uma cura que Thérèse deve a outra, Thérèse, a francesa. Em breve, estudarei todos os casos de milagres que Thérèse teria realizado após sua morte. Teriam havido vários milhares entre 1900 e 1925. E ainda hoje. Então, se inscrevam não perder, será um conteúdo totalmente inédito. Vocês entenderam, não falei das 7 curas, havia também uma pneumonia. Thérèse ficou doente muitas vezes e se curou a cada vez imediata e duradouramente. Não se pode afirmar que tudo estava na cabeça dela, já que os médicos a conheceram bem. E porque a psique pode fazer muitas coisas, mas não pode curar lesões vertebrais ou uma apendicite. Antes da investigação que verificou se Thérèse Neumann não comia nada, quer saber mais? No vídeo anterior, estudei em profundidade a hipótese da histeria na casa, foco nos buracos em mãos e pés de Thérèse em 1926. E que chamamos de estigmas, porque nesse caso, dezenas de médicos puderam estudá-los. Dou suas conclusões no vídeo anterior. Vejam depois para o dossiê completo sobre Thérèse Neumann. Mas enfim, vamos em frente. Agora que vocês têm o contexto e conhecem melhor o líder que conduziu a investigação de julho de 1927, vamos falar desses 15 dias que Thérèse foi monitorada constantemente para verificar se ela não comia ou bebia nada, né? A investigação foi solicitada pelo bispo de Ratisbona, Bispo L, que queria conhecer a verdade sobre aquela que já atraía milhares de curiosos todos os dias. Foi o Dr. Seidel, chefe cirurgião do hospital de Valsasson, que foi escolhido, e devido ao seu diagnóstico inicial de histeria, era o observador mais desconfiado que se poderia encontrar. Ele não podia realizar toda a vigilância sozinha, ele escolheu com cuidado 4 freiras, enfermeiras formadas, atentas e precavidas contra fraudes dos nevróticos que tratavam. Eram 4 franciscanas da congregação de Malersdorf. Antes da investigação, o Dr. Seidel, que estava em jogo sua reputação, deu longas instruções às 4 irmãs enfermeiras. A principal instrução, em resumo, era: nunca deixem Thérèse Neumann sozinha, nem mesmo por um segundo, nem de dia, nem de noite, nem para ir ao banheiro, nem por qualquer desculpa, na verdade, nada. Ela nunca deve ser deixada sozinha, nem por um instante durante 15 dias, para que ela não possa comer ou beber escondido, vocês entenderam? E sempre deve haver no mínimo 2 irmãs enfermeiras para monitorá-la. Thérèse nunca poderá estar sozinha com uma única enfermeira. A rigorosidade com que a investigação foi realizada, eu coloco em francês na tela para interessados. As
usou as instruções precisas que as 4 enfermeiras receberam. Além disso, o Dr. Seidel mantinha-se continuamente informado por telefone e por escrito, aparecendo de surpresa, às vezes com observadores, para ver como as coisas estavam indo, pois ele de fato convidou quem quisesse a acompanhar. A ata menciona os 9 controles mais importantes que ele registrou, e alguns deles ocorreram no meio da noite. Bem, aqui estão agora as conclusões da investigação que foi realizada. Durante esses 15 dias e 15 noites contínuas, Thérèse não ingeriu a menor quantidade de alimentos sólidos ou líquidos, exceto por cerca de 1/8 de hóstia para sua comunhão diária, acompanhada de algumas gotas de água para facilitar a ingestão, e é isso. E como tudo foi pesado e medido, pode-se dizer com muita precisão que ela absorveu, no total, durante os 15 dias, 0,33 grain de hóstia e 45 cm de água. As hóstias contêm farinha, trigo e água. É pão. Isso dá mais ou menos pão e água. Não sei se vocês conseguem ver bem ao longo dos 15 dias. No final da experiência, o sangue que escorria desses estigmas e aquele coletado do lóbulo da orelha esquerda foram analisados. Não havia nenhum sinal de falta de alimentação. Em resumo, é como se ela tivesse se alimentado normalmente. Mas o mais louco é que seu peso foi constatado rigorosamente, o mesmo 28 de julho às 13. Que 13 de agosto, à mesma hora. Para resumir, não comer não afetava nada. Thérèse Neumann. Thérèse Neumann era pesada várias vezes. A investigação pôde estabelecer em 2 ocasiões um fenômeno inexplicável como o jejum perpétuo. Esse fenômeno se reproduzia em cada êxtase dolorosa. Thérèse Neumann recuperava no sábado 4 quilos perdidos na sexta-feira. Seu peso normal foi 55 quilos. Na sexta-feira, ela pesava 51 quilos. É normal pensar que deve ter havido alguma trapaça em algum lugar. Mas o lance é que o Dr. Ewald, opositor da tese mística, sempre combateu Thérèse Neumann. Até ele reconheceu que as 4 irmãs enfermeiras cumpriram bem a missão. Aqui está um trecho do seu testemunho. As 4 irmãs de Mallesdorf me deixaram uma impressão extraordinariamente boa. Elas tinham sido escolhidas. Medicamente, eram perfeitas. Não conseguimos enganá-las. Nem êxtases, nem sangue as fizeram perder a cabeça. Elas estavam lá, impassíveis, com a câmera em mãos. Disciplinadas, elas executaram diretrizes do Dr. Seidel com precisão. Disseram para não tirar os olhos de Thérèse. Um momento, elas cumpriram sua missão à perfeição. Pelo que eu soube do seu relatório, ele era objetivo, irrefutável e testemunhava a crítica mais saudável. Com a tarefa cumprida, elas se afastaram felizes por concluir. Nenhuma expressou ver a paciente no estado de êxtase que repetiria. Em diferentes ocasiões, elas resistiram às tentativas de interferência na investigação e no relato, o Dr. Ewald admite, apesar de observação atenta, que não foi possível constatar Thérèse Neumann, que não ficou sozinha nem por um segundo, teria absorvido algo, ou teria tentado de alguma forma absorver algo. A cama de Thérèse Neumann foi inspecionada e arrumada diariamente pelas irmãs, não pelos pais. Nem o médico nem as irmãs estavam de acordo. Erros de observação na ingestão de alimentos. Com 360 horas de controle rigoroso, o Dr. Seidel explicará que a ausência de alimentação de Thérèse Neumann estava resolvida. Ele se recusaria à nova investigação, pois não chegaria à conclusão mais convincente. Mesmo que Thérèse voltasse a comer depois, não restava dúvida de que durante os 15 dias que durou sua experiência, ela não havia ingerido nenhum alimento. Não é tanto o fato de não comer que é surpreendente, são 2 coisas que desafiam as leis da física. Aqui, a primeira coisa é o fato de não comer, e não perder peso por isso, porque é possível não comer durante 15 dias, mas perderá peso. O recorde mundial oficial sem comer, sem ser sobrenatural, é de 382 dias. Era obeso, pesava 207 quilos e perdeu 125 quilos nesse jejum de mais de um ano. O que desafia a ciência na experiência com Thérèse Neumann é que ela pesava exatamente o mesmo no início e no final, sem comer. A segunda coisa surpreendente é o fato de não beber. O corpo pode sobreviver sem comer, perdendo peso, mas no máximo 3 dias sem água. De fato, sem beber, o corpo rapidamente colapsa. A sede aumenta, os lábios ficam secos. Após 12 horas, fadiga e tontura aparecem.
Os rins começam a desacelerar sua função. Em 24 horas, dores de cabeça surgem, a confusão se agrava e exercício se torna difícil. Após 48 horas, desorientada, o coração pulsa sangue e órgãos sofrem. Às 72 horas, a desidratação culmina, falência de órgãos, coma e a morte certa. Então, Therese Neumann não perdeu peso mesmo sem comer, e sem ter nada, bêbado, algumas gotas por dia. Durante toda a investigação é totalmente inexplicável. Cientificamente, estamos diante de um milagre católico no 15ª série sobre 104 milagres, não convencido. A questão é que, mesmo sem a investigação do Dr. Seidel, a falta de comida para Therese Neumann por 36 anos ainda não deixaria dúvidas. Pois porque a hipótese de uma farsa seria ainda, certa forma, é mais extraordinário do que a ausência de alimentação, e é bem simples de entender. A investigação não durou apenas 15 dias, mas durou ininterruptamente 36 anos. Por 35 anos, Therese Neumann foi observada por pessoas próximas, médicos e por milhares de visitantes diariamente. Se houvesse farsa, pareceria alucinado que entre observadores e familiares ninguém percebesse. E então é difícil entender qual seria o motivo da farsa. Therese não buscava ser conhecida nem enriquecer. Ele havia recebido muitas ofertas de grandes somas que ela sempre recusou. Uma vez, uma empresa cinematográfica americana chegou a oferecer $500 mil para filmar uma única de suas êxtases sangrentas, o que foi recusado, pois Therese não era uma atração de circo. Therese dizia: tem muita gente curiosa que veio aqui e que teriam feito muito melhor em ir rezar na igreja do que vir me ver. Em resumo, ela era de uma profunda humildade e não queria se destacar. Um dia, um teólogo perguntou a quão mística ela era, quão santa ela era. Mas ela, que não se achava melhor do que os outros, respondeu: se é para me perguntar isso que você veio de tão longe, teria sido melhor ter ficado em casa. Não nos importamos graus misticismo, a gente se contenta em amar o Salvador um pouco mais a cada dia. Enfim, é preciso dizer isso. Therese não precisava ir ao banheiro, não se isolava. De quinta à meia-noite a domingo de manhã, ela estava presa à cama por suas êxtases sangrentas de sexta. Muitos investigadores não oficiais a observaram, especialmente nos finais de semana dramáticos. Um exemplo entre outros, o de Anne Spiegel, que era uma simples comerciante alemã. Intrigada por esse caso, ela quis conduzir sua própria investigação caseira. Aqui está um exemplo do que Anne Spiegel escreveu em seu livro sobre Therese Neumann. Eu fiquei 10 semanas com ela. Eu podia entrar sem bater. Eu a ajudava a limpar o quarto dela. Como comerciante, temos a mente ágil e percebe rápido. É próprio da profissão. Passei semanas em Eichstätt com ela. Sou eu quem a ajudava a fazer e desfazer sua pequena mala. Nunca achei nada suspeito lá. Ficar escondido por 36 anos, o que a gente come, o que a gente bebe e o que a gente precisa eliminar. E isso, além do mais, quando milhares de pessoas estão te observando intensamente, teria sido um milagre tão grande quanto o fato de não absorver comida. Eu fazia o almoço para todos. Eu mexia a comida com uma colher e disse a Therese, que estava ao meu lado: prova para ver se eu temperei o suficiente. E eu lhe estendi a colher, mas ela balançou a cabeça. Então eu disse a ela: você pode lamber com a sua língua? Então ela me explicou: olha, eu não consigo. Mesmo quando meus lábios estão secos, quando eles racham e sangram, eu não consigo tocá-los com a minha língua. Ou senão, isso me sufoca. Eu perguntei a ela se ela não estava com fome, se ela poderia abrir mão de comer. Ela ficou triste e disse: várias vezes orei ao Senhor para me deixar comer como as outras pessoas. Você acha que é fácil passar fome? Aliás, e então Therese ia de vez em quando passar um tempo com amigos ou em um convento para descansar, pois era sempre assediada por visitantes. E aqui também, ninguém nunca a viu comer ou beber nada, nem mesmo precisar se isolar em instante. Edmond Boniface lembra a cena engraçada na pousada Connors Road. Visitantes tinham vindo e eram céticos com o estalajadeiro. Afinal, é verdade que ela não come e não bebe nada? Nunca, nenhuma migalha, nenhuma gota? O estalajadeiro então respondeu a ele: você acha que somos mais ingênuos aqui? Queremos ser alvo de risos do mundo? Descobrirem que Therese não vive sem comer nem beber, ninguém aqui percebeu nada. Acredita que isso é possível e acha que se ela comesse não precisaria ir como os outros? Porque quando comemos, há consequências difíceis de esconder. Uma risada à qual Edmond Boniface se juntou. Há uma última prova que se acrescenta, como se a ausência de alimentação de Therese Neumann já não fosse evidente. É a prova pelos dentes.
De fato, no dia 5 de maio de 1931, um dentista de Eichstätt, o Dr. Dieu, teve a oportunidade de cuidar dos dentes de Thérèse. Aproveitamos perguntar-lhe opinião da falta de comida de Thérèse. Aqui está um trecho do seu relatório muito esclarecedor. Quanto à ausência de nutrição de Thérèse de Koenigshout, que começou em 1926, eu fazer as seguintes declarações. Notei que um reflexo de estrangulamento ocorria quando uma única gota de líquido caísse na garganta. As formas estranhas dos dentes me impressionou menos que esse estado de ruína era, diferente de outras dentições. Os dentes destruídos e variados brilhavam. A uniformidade da aparência dos restos de dentes era única. Houve nessa dentição há alguns anos uma estagnação do processo de decomposição que havia começado fortemente. Essa estagnação da cárie não poderia ter ocorrido se a flora bacteriana normal estivesse presente na boca. Isso leva à decomposição e à putrefação. Não deveria haver mais na boca de Thérèse fatores que causam cáries, pois é a comida do homem que tem como portadoras de micro-organismos, destroem os dentes. Estamos neste caso diante do fenômeno da ausência de nutrição. Os dentes de Thérèse, durante a observação do dentista, eram dentes que não tinham estado em contato com a menor vestígio de comida há anos. Mas na realidade, Thérèse Lehmann tinha seu pequeno segredo, algo que a sustentava, sua força, sua energia. Quando lhe perguntaram um dia, mas do que você vive? Ela respondeu, do Redentor. Na verdade, era a comunhão diária que lhe dava toda a sua energia. A comunhão para os católicos é comer Jesus na hóstia consagrada. Jesus disse isso no Evangelho de João, capítulo 6, verso 53. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem seu sangue, vocês não têm a vida em vocês. O papel que a comida desempenha para o corpo foi substituído em Thérèse pela hóstia consagrada e transformada no corpo, o sangue de Cristo. Aliás, quando ela não conseguia comungar durante 1 ou 2 dias, ela perdia toda a sua energia e se sentia muito fraca, exatamente como alguém que não come. E Deus talvez tenha senso de humor. Thérèse terminou sua vida quase com sobrepeso. Gordinha é o caso de se dizer. Quando lhe perguntavam como isso era possível, Thérèse respondia: é preciso acreditar que Deus não faz nada pela metade. Pois é. Como Jesus disse em João capítulo 6, versículo 55, minha carne é a verdadeira comida e meu sangue é a verdadeira bebida. Para aqueles que se interessam, eu pesquisei milagres eucarísticos. Em resumo, a inédita Thérèse Neumann, sua ausência de alimentação, se impõe como uma evidência aceita aos fatos e não quer estar em negação. Ela foi comprovada por investigação rigorosa de 15 dias. Ninguém jamais ousou questionar, bem feito quanto por observação por milhares de pessoas que a viram comer, beber, se comprar comida, se isolar para ir ao banheiro. Esse fenômeno inexplicável foi o milagre. Mas eu ainda tenho outro para apresentar a vocês. Talvez entenda que a vida de Thérèse Lehmann foi uma sequência de fenômenos místicos sobrenaturais. No meu vídeo anterior vimos que ela tinha os estigmas. Nesta investigação vimos que ela se curou misteriosamente e, na verdade, como te dizer, ainda tem 2, 3 coisas que eu preciso te mostrar. Vocês ainda não viram tudo. Já uma coisa muito estranha é que Thérèse quase nunca dormia, como se ela tivesse uma energia sobrenatural que não precisava descansar. Aqui está sua rotina típica, literalmente inimitável. Durante o dia, além das êxtases ou visões, ela se dedicava às tarefas de camponesa, ao jardim e também à manutenção da igreja, às visitas aos pobres ou doentes da região. À noite, ela costumava costurar. À meia-noite, ela ia à igreja e adorava por 1 hora diante do Santíssimo Sacramento. Então, ela voltava para seu quarto, lia sua volumosa correspondência até 4 horas. Ela então se deitava em sua cama e meditava ou rezava até 6. Ela voltava à igreja, se preparava para a missa das 7. Depois da missa, ela voltava para casa, um novo dia começava. Esse programa era interrompido por suas êxtases de sexta-feira, mas geralmente ela dormia, literalmente, 1 a 2 horas, no máximo. No entanto, dormir tão pouco todos os dias não é viável, já que o corpo precisa de 7, 9 horas de sono para regenerar. Essa falta crônica de sono deveria danificar, alterar funções cognitivas, fadiga, problemas psicológicos e imunidade comprometida. Isso aumentaria o risco de doenças como cardíacos, diabetes e depressão, tornando a privação de sono perigosa rapidamente. No entanto, Thérèse estava muito disponível para receber ou conversar com qualquer um. Iria ter 4, 5, manhã 6. Aqui está mais uma coisa louca. Como você entendeu, Thérèse tinha visões, revivia cenas da vida de Jesus, sua paixão.
A coisa curiosa é que, quando ela contava suas visões, Thérèse por vezes dava detalhes históricos que puderam ser verificados depois. Sempre que possível, confirmou que os detalhes de Thérèse eram autênticos. Por exemplo, ela descrevia as roupas e os detalhes das pessoas que via em suas visões. Ela dava detalhes que confundiam arqueólogos experientes. Um especialista pediu detalhes sobre as entradas da escada e salas do templo de Herodes. Thérèse disse que viu Belém iluminada à noite. Postes de luz de altas varas de onde potes ou piche queimava. Detalhe confirmado por historiadores especialistas. Ela não poderia ter inventado todos os detalhes sem errar. Do ponto de vista histórico parece absurdamente fraco, mas há algo muito mais estranho que atesta a verdade de suas visões. Às vezes ela repetia palavras ou frases que ouvia em suas êxtases. Claro, quem podia assistir não entendia nada. Eram línguas antigas ou dialetos desaparecidos. De qualquer forma, a certeza é que ninguém conhecia línguas aqui em Kannershut. E quando Teresa saiu do êxtase, ela não soube que língua falou ou repetiu. Nenhuma das palavras que ela poderia ter dito. Tudo o que ela dizia era que tinha ouvido Jesus falando e que tinha entendido tudo, como sua língua materna, mas foi então que o padre da aldeia, Naber, teve a ideia de chamar o professor Woods, que era especialista no Antigo Testamento na Faculdade Católica de Eichstätt e expert em língua semítica e arqueologia palestinense. O professor Woods viu e ficou chocado. Ele constata que a língua da qual Thérèse fala é o aramaico, a língua de Jesus, que ela nunca aprendeu. Ele nota até que ela tem um pequeno sotaque ao pronunciar G e R, e tendendo a confundir os D e os T, os B e os P. Além disso, aramaico, muito rapidamente a informação se espalha, divulgada ao público via um relatório do barão Erwin von Martin, publicado no Linker, suplemento do Münchener Neuesten Nachrichten, em 3 de agosto de 1927. Que grande sucesso! Seu relatório será traduzido em 32 línguas. Isso atrai então semitologistas de línguas de vários países, e mais de 10 irão a Thérèse Neumann para ver suas visões. Todos confirmam o professor Walt. Especialistas que confirmaram Thérèse Neumann falava aramaico durante visões. São o Dr. Spiegel, o Dr. Kurz, o Dr. Gerlich, o Dr. Vesely, o Dr. Joseph Parekatil, o Dr. Kirchenscheiner, o Dr. Rudolf Meyer, o Dr. Erwin von Martin, o Dr. Walter Ince e, por fim, o Dr. Kiefer. Mas além do aramaico, também acontecia de Thérèse falar em neo-hebraico, grego e até em outras línguas. Jesus na cruz diz, tenho sede. Agora, para essa expressão estou com sede, os semitologistas esperavam o termo sachena. E Thérèse os surpreendeu ao declarar que tinha ouvido Eshe. Ao voltar para casa, Walt descobriu, ao consultar seus livros, que era uma palavra em neo-hebraico, que também significa estou com sede. A esse respeito, o professor Vesely escreveu: aqui está um enigma que nenhuma hipótese de sugestão conseguirá resolver. Os exemplos impressionantes são muitos. Durante uma visão de Nossa Senhora de Lourdes, ela falou algo que parecia francês. Especialistas, semitologistas, constataram que era um francês muito deformado. E, na verdade, qual não foi a surpresa deles? Quando os professores Woods e Gerlich viram que as palavras eram do dialeto dos Pirineus, língua de Santa Bernadette Soubirous, que viu Martin em Lourdes. Haverá investigação sobre Lourdes. Inscreva-se. Há muitos outros exemplos de línguas desconhecidas que Thérèse falou, mas vamos continuar com outros fenômenos místicos. E para aqueles que querem saber mais uma vez, todas as fontes estão neste excelente livro. Thérèse também tinha o dom da bilocação. Ela estava em 2 lugares simultaneamente. Presa na cama, ela ia à missa em espírito em Konnersrot ou outro lugar. Ela repetia o sermão do padre e notava detalhes, como flores murchas no altar. Certa vez, Thérèse foi à missa em Berlim, numa igreja desconhecida. A descrição da igreja se encaixava perfeitamente com esta e... incrível. Ela conseguiu dizer uma conversa que o padre e um acólito tiveram, e isso será verificado. Um trabalhador local testemunhou que ele havia decidido tirar a própria vida, atropelado por um trem. Então ele viu uma mulher com buracos nas mãos que foi encontro, distraindo-o enquanto o trem passava atrás deles. O infeliz desabou em lágrimas e foi convencido pela mulher a ir encontrar o padre Naber para contar sua angústia e pedir conselhos. Depois ele entenderá que ela era Teresa Neumann. No entanto, no dia de sua tentativa de suicídio, Thérèse Neumann não havia saído. As bilocações não foram frequentes na vida de Thérèse, mas foram suficientemente atestadas. Investigarei as 4 bilocações impressionantes e atestadas da história. Inscreva-se.
Para não perder é absolutamente comovente. Mas não acabou. Thérèse também tinha o dom da cura. Para os católicos, Deus cura, mas Deus pode agir por seus amigos os santos. Jesus disse em João 14:12: Digo, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e fará até mesmo obras maiores. As curas atribuídas a Therese Neumann são muito numerosas, mas para dar apenas um exemplo, temos o de Carl Schmitz Wickermann, dono de marmoraria na Renânia. Um dia, sofreu grave acidente dirigindo. Uma criança se jogou na frente do seu carro e, para evitá-la, ele fez uma freada. Esse gesto provocou contusões e deslocamentos de 2 vértebras, afetando seus nervos. Nenhum dos tratamentos que ele tentou conseguiu aliviá-lo e foi forçado a usar um colete ortopédico. Andar sem 2 muletas era impossível. Além de sua limitação, as dores constantes tornavam sua vida um calvário. Os médicos consultados, impotentes, o declararam incurável, e ele foi forçado a parar toda a atividade profissional. Sem mais soluções humanas, Carl decidiu ir a Königshout, esperando que Therese Neumann, conhecida por sua espiritualidade, pudesse orar por ele. Therese aceitou fazer com ele uma novena, 9 dias de oração seguidos. Após alguns dias, Carl não sentiu nenhuma melhora, e triste, ele decidiu voltar para casa. A esposa dele, desesperada, concordava. Juntos, eles voltaram prontos para continuar a novena. Foi durante a viagem que o inesperado aconteceu ao chegarem a Paderborn. Carl sentiu de repente e sem aviso a completa desaparecimento de suas dores. Ele percebeu que estava logo curado. Sem perder tempo, ele tirou colete e muletas, recuperando mobilidade plena facilmente, Suas dores nunca mais voltaram. Agradecido pela cura, Carl Wischermann financiou cruz monumental, 5 metros de altura no cemitério de Königshout após morte de Therese. Fenômeno sobrenatural em Therese Neumann. A levitação. Esse fenômeno foi atestado desde os anos 30. Em 1938, o Dr. Steiner relata que, durante uma visão da Assunção no convento Steiner, em Tirschenreuth, Therese permaneceu em êxtase por um momento a 15-20 cm do chão, diante de testemunhas. E além de tudo isso, Therese tinha muitos outros dons. Dom de profecia, ela anunciou várias vezes eventos futuros, confirmados por testemunhos concordantes. Um dom de hieroniose, ela reconhecia objetos sagrados, relíquias. Por exemplo, 8 pessoas estavam no quarto assistindo suas visões, e ela disse, tem algo amargo aqui, como se sentisse algo. E um franciscano presente na sala tinha uma relíquia que era um pedaço do véu da Virgem Maria. Ela também tinha um dom de cardioniose. Às vezes ela podia conhecer os corações. Por exemplo, uma vez pessoas vieram vê-la e Therese falou, tem alguém aqui que não acredita. Entre um grupo que havia vindo vê-la, uma era incrédula que veio por curiosidade. Isso sem contar que ela via sempre seu anjo e podia conhecer o destino de falecidos. Ainda há muitas outras coisas, saiba mais se quiser. Inscreva-se na newsletter edifiante.fr para dossiês de qualidade sobre temas da fé católica ou na de 1000 razões para crer, que mencionarei em breve. Você entendeu? Os fenômenos sobrenaturais, além da ausência de alimentação ou dos estigmas, foram muito abundantes em Thérèse Neumann, de abril de 1923 a setembro de 1962, após sua cura milagrosa até sua morte. E estes fenômenos sobrenaturais, estigmas e ausência de alimentação eram o 16º Mistério Inexplicável, nossa série 100. Se você está procurando a verdade de Deus, se você se pergunta se existe uma verdadeira religião, qual é? Deixe-me apenas mostrar a vocês como há uma evidência que converge para a fé católica, porque se pegássemos apenas os estigmas ou a ausência de alimentação de Therese Neumann, um desses 2 fenômenos já seria suficiente, por si só. Para provar que a fé católica é verdadeira, cada fenômeno confirma a doutrina católica. A ausência de alimentação confirma que Jesus está presente na Eucaristia. Se Jesus está realmente presente na Eucaristia, confirma a verdade do catolicismo e cristianismo. Os estigmas confirmam a fé cristã e a ressurreição de Cristo. Confirmam que a fé católica é verdadeira. Isso é suficiente para se tornar católico. Agora vamos para o nível 2. O nível 2 é pegar fenômenos com curas milagrosas, falar em línguas estrangeiras, ausências de sono, cardioneusias, levitação, bilocação, fenômenos de Therese Neumann. Pegarmos todos os fatos juntos que Therese Neumann viveu, quanto mais entendemos que a hipótese mística católica explica tudo maravilhosamente bem. O conjunto dos fatos reforça a solidez deste caso e exclui outra tese de histeria ou de fraude. Em seguida, vamos ao nível 3, Therese Neumann, contra apenas 3 casos de milagres dos 100 casos no canal, e que confirmam a fé católica
O nível 1 já confirma a fé católica, mas o nível 2 e 3. Não há mais dúvida, possível quem quer estar na negação, e poderíamos até adicionar um quarto nível. Existem mais de 1000 razões para acreditar que a fé católica é verdadeira. Isso, o excelente projeto visa mostrar 1000 razões para acreditar, que listou centenas e centenas de argumentos em seu site, que eu recomendo que você consulte. Vou colocar link para inscrever na newsletter deles na descrição. Portanto, a multiplicidade dos casos em todos os lugares do planeta não deixa espaço para dúvidas. Os milagres católicos atestados estigmas, ou Therese Neumann, contam-se por milhares, e hoje quem busca a verdade com um coração aberto pode, portanto, encontrá-la. Exatamente por isso que eu faço esses vídeos. E amigos, se vocês querem apoiar meu trabalho de reinformação sobre este mundo que não conhece todos esses milagres, não hesitem em apoiar mensalmente meu canal. Mesmo com 1 ou 2 euros por mês, isso ajuda enormemente. Vou colocar um link na descrição e no comentário fixado. Agora, amigos, não parem por aqui. Os milagres são bons, mas alimentar curiosidade não serve para nada. Como dizia Dom Buschberger, bispo da diocese de 1927 a 1961, a humildade e o amor a Deus são essenciais. Eu gostaria que esta mensagem de Königsruth fosse ainda mais notada do que os fenômenos miraculosos ou relacionados ao milagre. O que importa é vivermos nossa vida com Deus, pois os maiores milagres são aqueles que Deus quer fazer na sua vida agora mesmo. Então, para aqueles interessados, eu criei um guia completo sobre viver com Deus numa plataforma dedicada. Os cursos podem literalmente mudar sua vida e transformar você de espectador a ator de milagres. Que Deus te proteja, Foines. Tchau.